Boa tarde, bem-vindos à Semana da Radiologia da GE. Gostaria de fazer a apresentação do professor Dr. Fabrício Costa. O Dr. Fabrício Costa é professor livre-docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, chefe do Serviço de Ultrassonografia em GO do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, membro do Board da International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, mas chamado de ISWOG. O professor Dr. Fabrício foi radicado em Melbourne, na Austrália, por 10 anos, onde foi associate professor da Monash University, chefe do Perinatal Services da Monash Health e diretor médico da Monash Ultrasound for Women, tendo retornado ao Brasil em julho de 2018. E hoje ele vai estar falando sobre os updates sobre predição e prevenção da pré-eclâmpsia nas gestações. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Marisa. Boa tarde a todos e muito obrigado à GE pelo convite. Então, a gente vai falar sobre um tema que ele é um tema bastante importante em obstetrícia e que o ultrassom, nos últimos anos, tem mostrado um papel fundamental na sua predição, principalmente no primeiro trimestre da gestação, acompanhado de um rastreamento multiparamétrico que nós vamos conversar durante a minha apresentação. Bom, nos últimos 10 anos, principalmente, aconteceu uma revolução no ultrassom do primeiro trimestre, que desde a década de 90 ele é utilizado com a medida da translucência nucal e o rastreamento de aneuploidias, assim como a confirmação da gestação, viabilidade, o diagnóstico de gestações múltiplas. Mas, na última década, existiu um grande avanço na taxa de detecção de malformações fetais. Hoje é possível, em mãos bastante treinadas, detectar cerca de 60% das malformações maiores, já entre 11 semanas e 13 semanas mais 6 dias. Mas uma outra grande revolução também está acontecendo no primeiro trimestre, que é a predição de complicações da gestação, o que a gente chama das grandes síndromes obstétricas, que são elas a pré-eclâmpsia, a restrição do crescimento fetal, o parto pré-termo, o óbito fetal e o diabetes gestacional. Hoje a gente sabe que a utilização de informações da história clínica da paciente, combinado com testes biofísicos, que seriam pela ultrassonografia, e também com testes bioquímicos, se pode predizer uma gestação de alto risco para as grandes aneuploidias e também uma gestação de alto risco para a pré-eclâmpsia, como nós vamos conversar nessa apresentação. Como foi mencionado, eu morei 10 anos na Austrália e em 2013 nós começamos o nosso serviço, que é um grande serviço nas cidades de Melbourne e Sydney, o rastreamento para a pré-eclâmpsia junto com o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. E até o momento, desde 2013, nós realizamos mais de 40 mil rastreamentos para a pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, ou seja, uma experiência quantitativa e qualitativa importante. Também nós estamos iniciando no Brasil um grande estudo multicêntrico que se chama SPREBRA, que é apoiado pela GE, em que vários centros vão realizar o screening combinado de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre para a validação desse algoritmo na população brasileira. Claro que ele funciona na população brasileira, já existem vários centros que promovem esse tipo de abordagem, só que pequenos ajustes no algoritmo para a nossa população, eles vão ser importantes para aumentar ainda mais a performance, como eu vou mostrar para vocês. Qual a importância da pré-eclâmpsia e por que alguém que faz ultrassom em obstetrícia e medicina fetal tem que estar bastante atento e ativamente tem que realizar o rastreamento para a pré-eclâmpsia? Porque pré-eclâmpsia, sem dúvida, é a principal síndrome obstétrica. Ela acontece em 2 a 8% das gestações. Na Inglaterra e na Austrália, por exemplo, a prevalência de pré-eclâmpsia é por volta de 3%, e a prevalência de pré-eclâmpsia precoce e pré-termo é por volta de 0,8%. Já no Brasil,
os nossos números são maiores. Pré-eclâmpsia acontece no Brasil por volta de 8% das gestações, e pré-eclâmpsia pré-termo com parto antes de 37 semanas, ela acontece por volta de 2% das gestações. Sem dúvida é um grande problema de saúde pública, não só no nosso país, mas também na América Latina. Por ano, se tem por volta de 6,6 milhões de mulheres afetadas por pré-eclâmpsia, e ela é a principal causa de morte materna e perinatal. Só nos Estados Unidos, por volta de 18% das mortes maternas elas estão relacionadas com pré-eclâmpsia. Isso também é verdade no Brasil. Os números são chocantes, por volta de uma mulher morre no mundo por pré-eclâmpsia a cada 12 minutos. Isso equivale a um Boeing 737 cheio de gestantes com pré-eclâmpsia cair todo santo dia durante os 365 dias por ano. A pré-eclâmpsia também é um grande fator de risco para a morbimortalidade perinatal, porque cerca de 15% dos partos pré-termo estão relacionados com pré-eclâmpsia e suas consequências tanto para o concepto como para o recém-nascido. E existe um conceito que eu aprendi na minha época de graduação e na minha época de residência, tenho certeza que a maioria de vocês aprendeu, que a pré-eclâmpsia se curava no momento do parto, com a retirada da placenta. Mas se sabe hoje, com dados atuais, que isso não é verdade. Porque mulheres que tiveram pré-eclâmpsia na gestação, elas têm um risco 4 vezes aumentado de acidente vascular cerebral durante a sua vida e um risco de 2 vezes aumentado de alterações cardíacas, entre elas infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. Ou seja, a pré-eclâmpsia tem consequências tardias na vida da mulher que podem reduzir a sua expectativa de vida. Por causa disso, pela sua importância, as grandes sociedades internacionais apregoam a predição da pré-eclâmpsia já na primeira consulta pré-natal. Isso é verdade na Inglaterra, esses são os guidelines do NICE, também nos Estados Unidos, são os guidelines do ACOG, e também no Brasil. A FEBRASGO segue os guidelines do ACOG, em que apregou o rastreamento através da história clínica de pacientes com alto risco para pré-eclâmpsia. Então, uma paciente vai ser considerada de alto risco se ela possui pelo menos um fator de alto risco, que está listado aqui, ou pelo menos 2 fatores de risco moderado. Se essa paciente é considerada de alto risco para pré-eclâmpsia, no nosso meio existe a recomendação de prescrição de aspirina em baixa dose, de 100 a 150 miligramas, e também de cálcio, de carbonato de cálcio, por volta de 1,5 gramas dia, de 12 semanas até 36 semanas de gestação. Qual é o problema desse tipo de predição utilizando história clínica, que é extremamente simples e claro que é muito barato? É que a taxa de detecção utilizando esse tipo de rastreamento, ela é muito baixa, ela é cerca de 40%. É possível se detectar apenas 40% das gestantes que vão desenvolver pré-eclâmpsia com uma taxa de rastreamento positivo de 10%. E esse risco não é personalizado, ele não é personalizado para paciente que está vendo obstetra naquele momento. Ele é um risco em termos populacionais de saúde pública. Então, sem dúvida, não é um tipo de rastreamento eficiente devido à sua baixa taxa de detecção. Isso tanto é verdade, porque nesse momento nós estamos acabando um grande estudo em Victoria, que é o estado que Melbourne é a capital na Austrália, um estudo de Big Data, de dado populacional, em que nós estudamos todos os partos desde 2007 até 2017, por um período de 11 anos no estado, onde nós tivemos cerca de 800.038 partos. Desses, cerca de 21.800 casos de pré-eclâmpsia. Se o rastreamento que eu mostrei para vocês com a história clínica, que ele também é utilizado na Austrália, ele funcionasse, nós esperaríamos, nessa linha em verde, que são os casos de pré-eclâmpsia pré-termo, e nessa linha roxa, que são os casos de pré-eclâmpsia precoce, uma queda na prevalência dessas duas condições.
e vocês podem ver que essas linhas são retas, ou seja, não existiu modificação na prevalência da pré-eclâmpsia quando utilizado o rastreamento somente por história clínica e a prescrição da aspirina baseado em história clínica. Ou seja, esse tipo de screening, infelizmente, ele não é efetivo. Então, surgem novos conhecimentos aí dos últimos 20 anos. Hoje se sabe que já no primeiro trimestre da gestação, entre 11 semanas e 13 semanas mais 6 dias, na mesma época do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que o Doppler das artérias uterinas, o índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas, ele é aumentado em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo. Além desse marcador ultrassonográfico, nós temos um outro marcador biofísico, que se chama MAP, que é a pressão arterial média. Essas pacientes no primeiro trimestre, se ela não tem hipertensão crônica, ela tem níveis normais de pressão, abaixo de 140/90. No entanto, a pressão arterial média daquelas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo, ela já é aumentada no primeiro trimestre comparada com as que não vão desenvolver. E existem dois marcadores bioquímicos que se mostraram até o momento bastante importantes na predição da pré-eclâmpsia. Um é chamado PAPA, essa é uma proteína placentária secretada pela placenta e é o mesmo marcador que se utiliza no rastreamento combinado para síndrome de Down. Vocês podem ver que o PAPA é reduzido já no primeiro trimestre naquelas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo. E o principal marcador até o momento é o chamado PLGF, que é o fator de crescimento placentário, onde ele é bastante reduzido já no primeiro trimestre naquelas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo. Então, utilizando um racional muito parecido com o que é feito para a síndrome de Down, onde não se utiliza hoje em dia apenas idade materna avançada na sua predição, mas se utiliza uma combinação de idade materna, comprimento cabeça-nádega e a espessura da translucência nucal e eventualmente outros marcadores ultrassonográficos e bioquímicos na sua predição. O mesmo pode ser realizado com a pré-eclâmpsia. Então, a história clínica ela é obrigatória, porque realmente a história clínica é um preditor de pré-eclâmpsia, apesar de não ser um bom preditor quando isolado. Mas eu posso somar a história clínica Doppler das artérias uterinas, que é um marcador ultrassonográfico, a medida da pressão arterial média e a dosagem de um daqueles fatores bioquímicos que foram listados. Se eu faço essa combinação, eu vou ter um aumento na taxa de detecção de pré-eclâmpsia precoce com parto antes de 34 semanas de 47% baseado na história somente, para 90% baseado no screening combinado. Pré-eclâmpsia pré-termo, a taxa sobe de 41% pela história isolada para cerca de 80% com screening combinado. Infelizmente, para pré-eclâmpsia a termo, esse rastreamento ele não é efetivo, mas o que a gente faz hoje em obstetrícia, na obstetrícia atual? Uma paciente com pré-eclâmpsia acima de 37 semanas, existe uma indicação de resolução dessa gestação. Mas como eu posso fazer isso no nosso país e de acordo com as diferentes práticas? Grandes centros de medicina fetal, nas grandes capitais, podem sem dúvida fazer esse screening de maneira completa. No entanto, se eu somente disponho, por exemplo, de um equipamento de ultrassom, eu posso combinar a história clínica e utilizar o Doppler das artérias uterinas e assim sucessivamente com os outros marcadores. Vamos ver esses dados que foram publicados pelo grupo do professor Kypros Nicolaides, na população inglesa, da Fetal Medicine Foundation. Predição da pré-eclâmpsia antes de 37 semanas, utilizando somente história clínica, 41%, mas se eu combinar a história clínica com Doppler das artérias uterinas, essa taxa de detecção ela já sobe para 63%. Se eu combinar ainda alguma coisa que pode ser realizada nas clínicas de ultrassom, que é a pressão arterial média,
Combinado com a história e com o Doppler das artérias uterinas, essa taxa de detecção sobe para 74%. E os centros que possuem bioquímica, o que a paciente consegue ter condições para o pagamento da bioquímica, é a melhor taxa de detecção, combinando a história materna, a pressão arterial média, o Doppler das artérias uterinas, o marcador bioquímico, que é o PLGF, que nos dá uma taxa de detecção de pré-eclâmpsia pré-termo de 82% e uma taxa extremamente elevada de pré-eclâmpsia precoce, que é o pior espectro da pré-eclâmpsia, na ordem de 90%, que é extremamente superior a somente a história clínica. Por isso, depois desses dados, não só do centro do professor Kyprios Nicolaides, mas como vários centros ao redor do mundo, existiu no ano passado uma mudança dos guidelines. E o primeiro a utilizar uma mudança nos guidelines, incorporando esse novo conhecimento, foi a ESOG, a Sociedade Internacional de Ultrassom, que publicou em janeiro do ano passado o seu guideline, e eu tive a honra de ser coautor desse guideline junto com um grupo de especialistas internacionais, em que a gente deixa muito claro, baseado nas evidências atuais, a melhor forma de se predizer um grupo de alto risco para pré-eclâmpsia pré-termo não é utilizando história materna somente, mas sim a combinação de história materna com Doppler das artérias uterinas por ultrassom, com a pressão arterial média e com a dosagem de um dos componentes bioquímicos, que seria o PAPA ou o PLGF. Logo após isso, a FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, em maio do ano passado, também publicou os seus guidelines. Eu também tive a honra de fazer parte do Comitê Internacional, que se reuniu em Florença em maio do ano passado, onde foram publicados os novos guidelines da FIGO, que também mostram claramente que a melhor combinação da predição de pré-eclâmpsia é a combinação da história materna, do Doppler das artérias uterinas, da pressão arterial média e da dosagem do PAPA ou do PLGF. Só que todos nós sabemos que, infelizmente, o screening completo não é possível de ser oferecido no mundo inteiro. Ou, no nosso caso, talvez não seja possível, nesse momento, ser utilizado para a população do SUS. Por isso, a beleza desse algoritmo é que diferentes combinações podem ser utilizadas de acordo com o serviço que eu trabalho, de acordo com a prática que eu tenho, e mesmo assim uma combinação que ainda não é o screening completo nos dá uma taxa de detecção muito maior do que a história clínica somente. Um fator importante para nós ultrassonografistas é a segurança da realização de Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre, e isso é seguro, né? Esse guideline da ESOG foi publicado em 2011 e é completamente seguro de ser realizado o Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre da gestação. Também a ESOG publicou em 2013 guidelines de como esse Doppler deve ser realizado, e eu vou resumir isso para vocês. Esse guideline é disponível na página, na webpage da ESOG, gratuitamente. Inclusive, existe uma versão traduzida para o português. Antes da gente aumentar o detalhe do ultrassom do Doppler das artérias uterinas, eu gostaria de mostrar a simplicidade da história materna que faz parte desse rastreamento. Isso é disponível gratuitamente no site da Fetal Medicine Foundation. Basicamente, se precisa saber a data de nascimento, a idade do paciente. A paciente deve ser medida a sua altura e o seu peso, a origem racial e perguntas sim ou não. Se a paciente fuma, se a mãe teve pré-eclâmpsia, qual é o método de concepção, se foi espontâneo ou foi por reprodução, se a paciente tem hipertensão crônica, diabetes, lúpus, síndrome antifosfolípide e na existência de uma gravidez anterior, se a paciente teve pré-eclâmpsia na gravidez anterior ou se essa é a primeira gestação. Ou seja, 13 perguntas extremamente simples, que uma secretária, uma atendente de uma clínica de ultrassonografia pode realizar
essas perguntas no momento que a paciente está fazendo o seu registro de uma maneira fácil, bastante acurada e bastante rápida. A pressão arterial média também é importante e ela pode ser medida em serviços de ultrassonografia. E existem esfigmomanômetros automáticos validados para essa medida. Infelizmente, o esfigmomanômetro convencional de mercúrio ou aneroide, eles não são efetivos para uma medida da pressão arterial na gestação. Existe uma série de medidores automáticos validados na gestação que no Brasil custam por volta de 600 a 800 reais, talvez com um custo um pouco caro no nosso meio. Só que foi desenvolvido alguns anos atrás, junto com o professor Andrew Shannon, do King's College de Londres, e a Microlife, esse medidor de pressão desenhado para os países em desenvolvimento, que se chama Cradle. Ele pode ser comprado online e o custo dele para o nosso meio é por volta de 250 reais, ou seja, é acessível mesmo para o nosso meio no Brasil e também para a população do SUS. Então, qualquer um desses medidores de pressão, eles são validados para sua medição durante a gravidez. E como eu faço isso e como eu posso fazer isso numa clínica de ultrassom? A paciente está esperando a realização do exame de ultrassom e na sala de espera ou numa sala à parte, com a paciente sentada, os dois pés acomodados no chão, os dois braços acomodados em uma mesa ou em banquinhos, como exemplo, ao nível do coração, se coloca dois banguitos simultaneamente e se mede a pressão arterial 2 vezes em cada braço de maneira simultânea, e isso é colocado no software para o cálculo de risco da pré-eclâmpsia. Isso pode ser feito também pela assistente na clínica de uma maneira bastante rápida e bastante efetiva. Já quanto aos marcadores bioquímicos, numa gravidez normal existe uma expressão normal do PAPI e do PLGF, só que como foi mostrado, eles são reduzidos no primeiro trimestre da pré-eclâmpsia e eu posso dispor de um desses dois marcadores. No caso do Brasil, o PLGF, que é o melhor marcador, vários grandes laboratórios já dosam esse marcador se solicitado e o custo é por volta de R$ 120 no momento. Bom, mas para nós ultrassonografistas, o que é extremamente importante é a realização do Doppler das artérias uterinas no primeiro trimestre, entre 11 semanas e 13 semanas mais 6 dias. E eu quero chamar a atenção que a técnica da realização desse Doppler no primeiro trimestre ele é diferente da técnica do segundo trimestre. No segundo trimestre, a gente faz a identificação dos vasos ilíacos externos e a artéria uterina cruza por sobre esses vasos e a amostra de volume Doppler é colocada 1 centímetro acima desse cruzamento. Já no primeiro trimestre, a técnica é diferente. Eu vou ensonar a artéria uterina direita e esquerda ao nível do orifício interno do colo. Por que isso? Porque isso é importante. Foi mostrado muito claramente na literatura, em vários artigos, mas desde 2012, que se eu tentar no primeiro trimestre a técnica de segundo trimestre, eu vou ser efetivo para a realização do Doppler somente em 60% dos casos. Já se eu fizer a técnica do primeiro trimestre com a identificação do orifício interno, do colo do útero e das artérias uterinas a partir desse marcador, eu vou conseguir ser efetivo na minha medida em 100% dos casos. Em termos de técnica da realização do Doppler, assim como a translucência nucal, a técnica é extremamente importante. Felizmente, os equipamentos modernos de ultrassom, quando eu utilizo o preset de obstétrico de primeiro trimestre, ele já vem com preset para a realização do Doppler, que está listado aqui. O que é importante em termos de técnica? Eu tenho uma bexiga materna parcialmente repleta e que por via transabdominal eu faço um corte sagital do colo do útero e identifico o seu orifício interno. Então, eu faço um zoom a nível do orifício interno do colo e ligo o meu Doppler. Basculando o meu transdutor para a direita e depois basculando o transdutor para a esquerda, eu identifico
esse vaso tortuoso e bastante colorido ao Doppler color, devido ao Ellising, ao efeito físico do Doppler em um vaso com alta velocidade e tortuoso. De uma maneira muito fácil é possível a identificação do Doppler das artérias uterinas. E eu faço isso tanto do lado direito como do lado esquerdo. Um exemplo em tempo real, bexiga parcialmente repleta, orifício interno do colo, identificado o vaso e a obtenção das ondas de velocidade de fluxo. Notem que por volta de 75% das gestantes normais que não vão desenvolver pré-eclâmpsia, elas possuem o notching, ou a incisura no primeiro trimestre. A incisura ela não é importante na predição de pré-eclâmpsia com conhecimento atual. Então, o que se faz? Se calcula o índice de pulsatilidade do lado direito, o índice de pulsatilidade do lado esquerdo, se soma as duas, divide por 2, eu vou ter um índice de pulsatilidade médio, e isso é utilizado no algoritmo para rastreamento. Uma outra técnica foi descrita recentemente, que é uma técnica de um corte transversal, via transabdominal, mais uma vez uma bexiga materna parcialmente repleta. Eu faço um corte transversal do colo do útero, a nível do orifício interno, e eu vou utilizar uma janela Doppler ampla, e eu vou identificar a nível do orifício interno as artérias uterinas bilateralmente. Essa é uma técnica alternativa, se por alguma razão a técnica sagital mais usual que eu mostrei anteriormente nos gera uma dificuldade. É possível fazer esse Doppler pela via transvaginal, é possível, a técnica é a mesma. Tá? Se identifica o orifício interno do colo, se bascula o transdutor, se identifica o vaso colorido e tortuoso, se obtém as ondas de velocidade de fluxo, tanto à direita como à esquerda, e se calcula o índice de pulsatilidade médio. Por que nós recomendamos não realizar de rotina a técnica transvaginal? Porque é sabido que o índice de pulsatilidade médio, utilizando a técnica transvaginal, ele é superior, ele é acima do esperado pela técnica transabdominal. E o algoritmo foi construído pela via transabdominal. Portanto, a gente deixa a técnica transvaginal somente para cerca de 5% das pacientes em que a técnica transabdominal não é possível de ser realizada. O exemplo mais frequente é uma paciente com obesidade mórbida, em que a técnica transabdominal não foi possível de ser realizada. Isso acontece somente em 5% dos casos. Também é extremamente importante se manter o ponto de insonação, tanto pela técnica transabdominal como transvaginal, a nível do orifício interno. Por quê? Se eu estou 3 centímetros mais distal, mais alto do que o orifício interno, meu índice de pulsatilidade vai ser reduzido. Então, eu posso ter um aumento de falsos negativos utilizando essa técnica. Então, assim como a translucência nucal, é importante que essa técnica seja realizada de maneira adequada. Isso é possível de ser feito? A gente mostrou que sim. Nós publicamos em 2019 uma casuística de cerca de 6.000 Dopplers das artérias uterinas, com 40 examinadores realizando esse Doppler. E os examinadores que estão fazendo isso de uma maneira consistente, eles devem estar dentro desse alvo. E vocês podem ver que de 40 examinadores treinados, somente 2 examinadores estavam fora do alvo. Eles foram retreinados e realizam o Doppler de maneira consistente. Então essa avaliação é importante, porque se alguém está medindo o índice de pulsatilidade acima do que deveria, aumenta os falsos positivos, e se algum examinador está medindo abaixo do que deveria, aumenta os falsos negativos. Mas com treinamento, esse Doppler ele pode ser realizado em menos de 5 minutos durante o ultrassom de primeiro trimestre. Uma informação importante, que ela é pouco falada, é que malformações uterinas, malformações millerianas, eles podem alterar o curso das artérias uterinas. Isso é uma contraindicação para a realização do Doppler das artérias uterinas, ou seja, infelizmente, esses pacientes não podem realizar o rastreamento para pré-eclâmpsia.
Uma outra pergunta bastante frequente quando se vai discutir predição de pré-eclâmpsia é: qual é o ponto de corte no primeiro trimestre? Como eu faço isso? E a minha resposta é que não é suficiente. Existem pontos de cortes para o Doppler de artéria uterina no primeiro trimestre, só que se eu utilizar somente o Doppler de artéria uterina de maneira isolada, não combinado com a história materna e não combinado com os outros fatores, a minha taxa de detecção ela vai ser de menos de 50%, ou seja, muito parecida com história materna isolada. Então, o Doppler isolado das artérias uterinas, eles também não são bons preditores de pré-eclâmpsia pré-termo no primeiro trimestre da gestação. Assim como a translucência nucal, existe certificação da Fetal Medicine Foundation para a realização do Doppler das artérias uterinas e funciona de maneira semelhante. Você assiste um curso online curto, submete 3 imagens, essas imagens são checadas e se elas estão de acordo com a padronização, você recebe o certificado para a realização desse Doppler. Mas como o cálculo de risco é feito somando então a história materna, o Doppler das artérias uterinas, a pressão arterial média e um marcador bioquímico? Se eu trabalho em um centro de medicina fetal, provavelmente eu vou utilizar o Astraia ou o Viewpoint, que é um software da GE, que é o standard na maioria dos centros de medicina fetal do mundo hoje, e vai ser ou foi recentemente lançado no Brasil, ou eu posso lançar a mão do software da Fetal Medicine Foundation para isso. Se eu não trabalho com medicina fetal, se eu sou um ultrassonografista geral, eu trabalho num hospital que não dispõe desses softwares, eu posso utilizar o meu celular e baixar um app da Fetal Medicine Foundation, que é possível colocar todas essas variáveis para o cálculo de risco. Ou, melhor ainda, eu posso utilizar a internet no site da Fetal Medicine Foundation e vou colocar as informações do ultrassom, as informações do Doppler, e também da pressão arterial média, bioquímica, história materna, e vou fazer o cálculo de risco semelhantemente ao que eu faço para a síndrome de Down. O meu serviço não é possível a realização da pressão da medida da pressão arterial média e de um marcador bioquímico, por exemplo. Ok, não tem problema. Eu faço o preenchimento da história materna, da informação do Doppler das artérias uterinas e eu posso fazer esse cálculo de risco da mesma forma. Mas uma informação fundamental é que a história é obrigatória. Eu não posso utilizar somente o Doppler da artéria uterina para esse cálculo. Então, mesmo em serviço de ultrassonografia, no mínimo eu tenho que fazer a combinação da história materna com o Doppler das artérias uterinas. E quando a paciente é classificada de alto risco, quando eu faço esse rastreamento completo ou quando eu faço um rastreamento parcial, combinando, por exemplo, história clínica e Doppler, ou combinando história clínica, Doppler e a medida da pressão arterial. A paciente é considerada de alto risco, semelhante com o que a gente considera para síndrome de Down, quando o risco de pré-eclâmpsia pré-termo é maior do que 1 para 100. E o que eu posso fazer com essas gestantes? Bom, então se é possível predizer pré-eclâmpsia com eficácia, o que se pode fazer com essas pacientes? Se sabe que o uso de aspirina reduz a prevalência de pré-eclâmpsia, mas isso foi provado numa evidência nível A, que é a mais alto nível de evidência, pelo ASPRE Trial. Ele foi publicado em 2017 no New England Journal of Medicine. E o primeiro autor é um brasileiro, o Daniel Honig. Ele foi fellow do professor Kipros Nicolaides, onde esse grande estudo foi realizado. Depois o Daniel trabalhou comigo em Melbourne. Esse estudo foi um estudo multicêntrico europeu, que compreendeu 7 países, 13 centros, em que o rastreamento combinado de primeiro trimestre de uma maneira completa foi realizado em quase 27 mil pacientes. Como esperado, por volta de 11% das pacientes foram consideradas de alto risco, ou seja, com um risco de pré-eclâmpsia pré-termo maior do que 1 para 100,
e 60% delas aceitaram participar do estudo. E elas foram randomizadas em 2 grupos. 800 pacientes receberam aspirina de baixa dose, 150 miligramas, a partir das 12 semanas até 36 semanas, e 824 dessas pacientes receberam placebo, também no mesmo período de 12 a 36 semanas. E os resultados foram bastante positivos. Tem uma curva de sobrevida em termos de idade gestacional do parto. Vocês podem reparar que, comparado com placebo, os pacientes que tomaram aspirina tiveram um prolongamento da gestação, e a aspirina reduziu a prevalência de pré-eclâmpsia na ordem de cerca de 80% nos casos de pré-eclâmpsia precoce, e na ordem de 60% nos casos de pré-eclâmpsia pré-termo, ou seja, uma redução extremamente substancial nessas 2 entidades que realmente causam maior risco, tanto materno como perinatal. E como é o laudo meu exame depois desse rastreamento? Esse exemplo é interessante. Basicamente, essa paciente, baseado somente na história clínica, ela foi considerada de baixo risco, um risco de 1 para 159, mas quando o rastreamento completo foi realizado, na verdade era uma paciente de alto risco, um risco maior que 1 para 100, um risco de 1 para 62. Então, na conclusão do laudo de ultrassom, é descrita a metodologia que foi realizada e que essa paciente é de alto risco e que se beneficia com aspirina em baixa dose, pelo menos 100 miligramas por dia, mas, se possível, a dose ideal de 150 miligramas por dia, de 12 semanas até 36 semanas de gestação. Finalizando a minha apresentação, eu vou mostrar para vocês o modelo que a gente realiza no serviço de Melbourne e de Sydney, e também é o mesmo modelo que a gente realiza aqui em Ribeirão Preto. Só vale lembrar que essas são pacientes privadas, nem sempre do ponto de vista de saúde pública é possível tudo isso ser realizado. A nível de SUS, é possível então que esse exame seja realizado somente um morfológico de primeiro trimestre, em que o rastreamento pode ser acoplado a isso. Mas se eu estou num mundo ideal, em que é possível ter tudo que a tecnologia me oferece, essas pacientes, então, elas vêm para a gente entre 10 e 11 semanas para um ultrassom de datação da gestação. A grande maioria das nossas pacientes, elas escolhem fazer NIPT, o teste pré-natal não invasivo, como rastreamento para síndrome de Down. E junto com a coleta de sangue de NIPT, que é realizado com essa idade gestacional, nós também coletamos beta-HCG e PAPIA. Eles podem ser utilizados para o cálculo de risco de síndrome de Down se o NIPT falha, e também PLGF para o cálculo do risco de pré-eclâmpsia. Se a paciente opta, ao invés do NIPT, pelo screening combinado de primeiro trimestre, é retirado o sangue dessa paciente para beta-HCG, PAPIA e PLGF. A paciente retorna, então, entre 12 e 13 semanas de gestação. Tanto o NIPT como a bioquímica já estão prontos, então a paciente realiza, nesse momento, ultrassom morfológico de primeiro trimestre com medida da translucência nucal. Se avaliam os fatores da história materna, a medida da pressão arterial, e se realiza o Doppler das artérias uterinas. Nesse momento é calculado os riscos para a síndrome de Down e também os riscos para a pré-eclâmpsia, e a paciente retorna para o obstetra com a análise de risco de aneuploidias e análise de risco para a pré-eclâmpsia calculados, e essa paciente já aconselhada sobre os seus riscos. Bom, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu quero mais uma vez agradecer à GE pelo convite e parabenizá-los pela Semana da Radiologia. Perguntas podem ser enviadas por e-mail para camila.passos@ge.com. Eu vou ter prazer em respondê-las posteriormente. Muito obrigado. Tchau, tchau.